Olha, tem uma pergunta que parece simples, mas que quase dividiu o cristianismo. A pergunta é: como é que o Deus eterno pode ter uma mãe? E mais, será que se a gente negar que Maria é a mãe de Deus, a gente está no fundo negando que o próprio Jesus é Deus? É essa controvérsia que foi assim decisiva para a fé cristã que a gente vai desvendar agora. Parece um nó na cabeça, né? Uma coisa que não bate. Como é que algo eterno pode ter um começo, um nascimento? Por séculos, essa questão não foi só um debatezinho acadêmico, não. Ela se transformou numa verdadeira crise de identidade para a fé. Essa pergunta foi o estopim de uma crise gigantesca que ameaçou rachar a igreja bem no meio, sabe? E forçou uma decisão sobre o que é de fato o coração da fé. E o epicentro desse terremoto teológico foi a capital do império, Constantinopla. Então, vamos voltar no tempo. Imagina lá, século V, coração do Império Romano do Oriente. É aqui, em Constantinopla, que um choque de ideias está prestes a acontecer. Um debate que, olha, vai ecoar por toda a história. De um lado, a gente tem Nestório, o patriarca de Constantinopla. Na visão dele, Jesus era uma união de duas partes, uma humana e outra divina. E do outro lado, Cirilo, o patriarca de Alexandria, que insistia, batia o pé. Jesus é uma pessoa só. E a forma como eles chamavam Maria, nossa, isso revelava tudo sobre essa divergência fundamental. Nestório, por exemplo, propôs o título Christotokos, que quer dizer mãe de Cristo. Para ele fazia mais sentido. Maria foi mãe do homem Jesus, e a divindade se uniu a ele depois. A ideia de que Deus, o Ser Supremo, pudesse nascer de uma mulher, para Nestório, isso era simplesmente impensável. Já o Cirilo, por outro lado, defendia o título que o povo já usava com muita devoção, Theotokos, Mãe de Deus. A fé popular já intuía que aquele bebê nos braços de Maria era Deus. Então essa briga entre Christotokos e Theotokos, no fundo não era sobre Maria, era sobre definir de uma vez por todas quem Jesus realmente é. E aqui a gente chega no ponto central. A discussão toda sobre o título de Maria era, na verdade, um campo de batalha para responder à pergunta mais importante do cristianismo. Quem é Jesus? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, afinal de contas, o debate era sobre Maria ou sobre Jesus? A resposta era sobre Jesus, mas usando Maria como a chave da questão. E para a gente abrir essa fechadura teológica, a gente precisa entender duas palavrinhas essenciais que estavam no centro de tudo. O primeiro conceito é pessoa, em grego, hipostasis. Isso responde à pergunta quem é? É o sujeito, sabe, o eu que age. E a fé cristã afirma que em Jesus Cristo existe uma única pessoa, um único eu, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. O segundo conceito é natureza. E isso responde à pergunta o que ele é a essência. E o grande mistério cristão é que a única pessoa de Jesus tem duas naturezas, uma que é totalmente divina e outra que é totalmente humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. E é exatamente aqui que a teoria de Nestório, ela desmorona. Pensa bem, se o Nestório estivesse certo e Maria fosse mãe só da natureza humana de Jesus, isso criaria uma divisão. A gente acabaria não com um, mas com dois Jesuses, por assim dizer. Vamos visualizar o problemão que isso causa? A visão de Nestório, que acabou sendo chamada de heresia, basicamente dizia o seguinte: Jesus, o homem, era uma pessoa e o Filho de Deus era outra pessoa divina que, morava dentro dele, como se fosse um inquilino. Não era uma identidade única, era mais uma aliança. E isso, para a igreja, destruía a base de tudo, a encarnação. A coisa toda chegou a um ponto de ebulição. A unidade da igreja estava por um fio. Para resolver essa crise, um concílio ecumênico foi convocado, ou seja, uma reunião de bispos do mundo cristão inteiro. O ano era 431. O local, a cidade de Éfeso. O terceiro concílio ecumênico se reuniu para dar um veredito final. Um ponto final nessa questão que estava dividindo o cristianismo. E a decisão do concílio foi assim, clara e definitiva. Sob a liderança de São Cirilo de Alexandria, os bispos afirmaram com todas as letras que Jesus é uma única pessoa divina que assumiu uma natureza humana. Essa união inseparável das duas naturezas numa só pessoa é o que a teologia chama de união hipostática. E a lógica por trás da decisão do concílio é surpreendentemente simples, na verdade.
Uma mãe não dá à luz a uma natureza, ela dá à luz a uma pessoa. Maria deu à luz a pessoa de Jesus. Se a pessoa de Jesus é Deus, a conclusão é inevitável. Ela é a mãe de Deus. Simples assim. E essa citação do concílio é brilhante, resume tudo. Ninguém estava dizendo que Maria gerou a divindade eterna de Deus. Isso seria um absurdo. O que eles afirmaram é que ela gerou a pessoa do Verbo na sua carne humana. O eu que nasceu dela era o eu do Filho eterno de Deus. Ok. Uma briga teológica de quase 1.600 anos atrás. Por que isso deveria importar para a gente hoje? Qual é a relevância prática disso tudo? Bom, resumindo, chamar Maria de Mãe de Deus é, na verdade, uma afirmação poderosíssima sobre Jesus. É dizer que ele é uma única pessoa divina. Negar isso significa dividir Jesus em dois, o que acaba minando a ideia central da fé, a de que foi o próprio Deus quem se tornou humano. E isso é crucial para a salvação, porque, segundo a fé cristã, só Deus poderia salvar a humanidade. Quem morreu na cruz foi a pessoa de Deus num corpo humano. No final das contas, o título Mãe de Deus, Theotokos, funciona como um guarda-corpo, uma proteção. Toda vez que a teologia ameaça se desviar e dividir Jesus, esse título antigo a traz de volta para o centro, protegendo o mistério da união hipostática. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se um título de Maria é o que no fim protege a identidade de Jesus, o que isso nos diz sobre como as verdades da fé estão todas conectadas? Nenhuma crença está isolada. Todas formam uma teia complexa e fascinante. Obrigado por explorar essa história com a gente.